Está chegando o final do ano e a gente deve fazer as contas, né? Como é que foi o nosso ano? Como é que foi o ano? Como é que foi o nosso coração? Como é que perdoamos mais ou menos que o ano passado? Estamos mais dispostos? E está chegando 2013 e 2013 tem muitos desafios, muita coisa linda, principalmente a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Bento XVI aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então é muita coisa linda. Então que realmente nessa semana que estamos aí prestes a encerrar um ano, faz um balanço, né? Para pensar um pouquinho, pega uma bicicleta, vai andar de bicicleta, pega o seu carro, vai andar de carro, fica um pouquinho sozinho e pensa como é que foi o seu ano, faz um balanço, escreve ali os propósitos, as metas. É bom fazer isso, eu faço isso todo ano, nos últimos dias do ano, eu faço um balanço do que foi a minha vida, eu traço metas para a minha vida no campo material, no campo espiritual, no campo comunitário, no campo afetivo. Eu quero conquistar, quero somar, e a cada milímetro de vitória na nossa vida, nós temos que aprender a celebrar. A celebração tem que fazer parte da nossa vida. Você que está saindo das drogas, saindo de um vício, vencendo um pecado, cada milímetro para cima, você que bateu no fundo do poço, tem que ser comemorado, tá bom? Então, faz um plano de vida aí, vai. Tem 2013, coloca as metas, peça auxílio ao Espírito Santo, ao seu santo de devoção, invoque o título de Nossa Senhora que mais você se identifica, peça para o seu anjo da guarda. É muita gente, é muito santo, é muita divindade, a divindade de Deus ao seu favor, para você realmente ter um ano maravilhoso. Por isso que eu tenho que desejar a você feliz e santo Natal, mas que seja um start para uma vida nova em Jesus Cristo, tá bom? Hoje no nosso programa eu vou entrevistar duas pessoas, dois jovens, um casal de jovens, membros da comunidade Canção Nova, que tem uma experiência muito estreita com a Terra Santa. Uma jovem, e por falar, linda, maravilhosa, minha irmã de comunidade, fantástica. E eu fui com ela quando ela foi morar na Terra Santa. Ela morou na Terra Santa, na nossa casa de missão, por 2 anos. Então tem uma experiência maravilhosa. Vai partilhar conosco ao longo desse programa especial de Natal o que é viver todos os dias Natal, porque ela morou em Belém. Em Belém, todo dia é Natal, né? Então, o que é viver esse clima diário de Natal em Belém, lá na Terra Santa? Morando lá, vivendo lá, uma jovem missionária que saiu da sua cidade, veio para Cachoeira Paulista, foi para Israel, uma aventura maravilhosa em Deus. E um jovem que realmente também muito especial, um irmãozão que eu gosto muito, amo de paixão, que também tem vivido a experiência de peregrinar pela Terra Santa, conduzindo grupos, rezando, levando pessoas a ter um encontro pessoal com Deus. E esse é o nosso programa de hoje, além de uma matéria muito bacana, feita lá em Campos do Jordão, sobre os símbolos de Natal. Tudo isso que você pendura aí na tua árvore, né? A bola, o que mais tem? O lacinho, a pinha, o que mais tem? Que mais? As luzes, enfim, tudo isso que você tem aí na sua árvore de Natal, que você montou aí na tua casa, cada um tem um significado, né? Por que você está pendurando essas coisas na sua árvore? Então, hoje você vai saber um pouquinho sobre os símbolos do Natal. Vamos começar o nosso... rola aí um groovezinho para os nossos convidados aí? Beleza? Por aí? Tranquilo? Combinamos? O improviso é a melhor coisa que existe, tá bom? Então, para chegar aqui, para conversar conosco, falando sobre a experiência de ir e a experiência de morar, de viver na Terra Santa, e de maneira especial em Belém, onde todo dia é Natal. Vem para cá, meus irmãos de comunidade, Thaís Santos e Emanuel Stênio. Chega cá, galera. Boa noite, Feliz Natal. Boa noite, Dunga. Feliz Natal para você, para o coral, para todo mundo que está aqui. É uma alegria estar aqui. Eu que assisti tantas vezes o PHN e hoje estou aqui. Não dá nem para acreditar. Boa noite para todo mundo. E num dia Feliz tão Natal. especial, né? Exatamente. Que bacana. Manda um Feliz Natal para tua família lá, vai.
Um Feliz Natal para vocês, aí, meus pais, que estão em Goiás, no interior de Goiás. Que Deus abençoe vocês, que o menino Jesus possa nascer no dia de hoje, no coração de cada um de vocês. Os amo muito. Maravilha. Manuel, boa noite, Feliz Natal. Boa noite, Feliz Natal a todos aqui, também quem está em casa nos acompanhando. Para minha família, um beijo. Lá em Natal. Lá em Natal e também no interior. Parabéns para minha mãe, que ontem, dia 24, completou mais um ano de vida. Deus abençoe. Uma alegria muito grande saber que no dia de hoje Jesus nasce para o mundo, mas no dia de ontem a senhora nasceu para poder me ter. Então, Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal. Tá vendo? No final ele jogou abraço para a sardinha dele, né? Nasceu para me ter. É, rapaz, tá vendo? O maior evento do Rio Grande do Norte. Tal. Bacana. Gente, olha, é uma alegria poder partilhar com vocês. A comunidade Canção Nova é uma comunidade de amor, adoração, uma comunidade que nasceu para realmente fazer dos meios de comunicação esta comunicação direta com Jesus Cristo. É uma comunidade que tem muitos jovens, a sua grande maioria, 85% dessa comunidade é jovem, cronologicamente falando. Então, é uma alegria muito grande poder partilhar com vocês, no dia de hoje, a experiência de 2 jovens que têm feito da vida deles uma oferta contínua a Deus e, dentro dessa aventura de se oferecer a Deus, têm tido a oportunidade de evangelizar em outros países. A Thaís de ter vivido lá, né? E eu tive a alegria de estar na sua viagem de ida, quando você foi para Exatamente, Israel. era a sua 14ª peregrinação à Terra Santa, hoje já deve estar quase 30 já. Quase 30. Uhum. Eu lembro direitinho, o Dunga sempre com esse jeito animado, e eu assim, né, temerosa, como que vai ser e tudo. Mas foi uma viagem muito tranquila, ele praticamente dormiu o tempo todo. 14 horas de viagem até Roma, depois a gente pegou para Tel Aviv. Mas foi uma peregrinação muito tranquila, você me deixou, voltou, me deixou o coração partido, mas depois Deus cura e a gente vive. Foram 2 anos vivendo na Terra Santa. Quase 2 anos. Quase 2 exatamente. Anos. Realmente uma aventura que você nunca imaginava viver quando você, por exemplo, estava fazendo o caminho vocacional para a Canção Nova. Todo vocacionado, quando vem, ele deixa tudo, não sabe para onde vai, mas sabe que pode ir um dia. Então, eu vim para a comunidade, fiz a fase inicial de formação, Queluz, Cachoeira Paulista, Lavrinhas, e depois logo fui remanejada para a Terra Santa. Inclusive, foi em dezembro de 2008, quando explodiu aquela guerra em Gaza, aquela primeira que todo mundo, nossa, mas como que você vai para lá e tal? E eu tranquilizando meus pais, não, é super tranquilo, não tem nada. Aí ligava a televisão, não sei quantos morrem em Gaza. Mãe, mas é bem distante. Minha mãe pegou o mapa e foi olhar, se era distante mesmo. Mas, graças a Deus, quando eu fui, a guerra já tinha cessado, eu fui 2 meses depois, mas mesmo se ainda tivesse os confrontos, você conhece muito bem lá, sabe que é muito tranquilo, nós não ficamos no meio dos conflitos, muitas vezes os meios de comunicação mostram como se a Terra Santa toda fosse aquilo. É igual o Rio de Janeiro, você não pode desprezar o Rio de Janeiro, a beleza do Rio de Janeiro, por causa da violência no Rio, a mesma coisa na Terra Santa. Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu fui para fazer reportagens para o nosso telejornal. Foi a primeira vez assim, que eu fui para uma experiência de televisão, não tinha ido. Na Canção Nova é assim. A gente nem sempre sabe fazer a coisa, mas precisa fazer por causa da evangelização. Então, foi um desafio muito grande para mim, porque já chegar e ter que fazer entrevista no outro dia para quem não falava muito bem inglês. Então, foi... Quantas vezes eu até mesmo confundi Christian com Christmas, Eu queria perguntar do Natal, perguntava dos cristãos na Terra Santa por causa dessa semelhança no inglês, das palavras. E passava vergonha, humilhação, muita coisa, mas por dentro aquele desejo. Eu vim, o desejo do Monsenhor Jonas é que a Canção Nova esteja na Terra Santa, para incentivar as peregrinações, para mostrar aquele lado que os meios de comunicação não mostram. Antes de vir aqui para cá, eu estava até vendo, o meio de comunicação divulgando o sofrimento dos brasileiros fugindo dos ataques lá. Só que as imagens, você vê que a edição, tudo são de outros momentos, de outros lugares, que não nos lugares santos, que não em Belém, que não em Jerusalém. Porque, inclusive, a mídia vive do sensacionalismo, o sensacionalismo vende, mas é até bom para você, nesse dia de Natal, saber que
Infelizmente existem os conflitos, porém se trata de uma área restrita. Existe todo um país vivendo a sua vida normal, tendo a sua vida, o seu dia a dia, porém existe a famosa faixa de Gaza, né, que historicamente, se você for até na Bíblia, você vai perceber que é uma faixa, é uma região restrita, pertinho do mar, que infelizmente ali existe um conflito, e esse conflito vai durar até os dois lados tomarem uma decisão muito difícil, que é realmente fazer daquele país terra de judeus e árabes. E vai demorar um pouquinho. É uma conversa longa, que já dura muito tempo, mas a gente tem que interceder. Mas não tenha medo, porque nós já fomos muitas vezes, 28 vezes, para a Terra Santa, em épocas de conflito, épocas de não conflito, e é muito tranquilo, é muito seguro. É que, infelizmente, os nossos meios de comunicação vivem desta polêmica e eles precisam valorizar a polêmica para vender um pouquinho mais de jornal. Mas fica tranquilo, tá bom? Emanuel é um missionário jovem ainda na Canção Nova. Quantos anos de Canção Nova? 6 anos. 6 anos. Completar 7 agora, no início do ano. E tem vivido a experiência de ser diretor espiritual, conduzindo grupos, né, pela Terra Santa. Como é que tem sido isso para você? Como é que foi a primeira vez que você fez isso? Qual foi a sensação de pisar na Terra Santa? Então, ir à Terra Santa sempre foi um sonho, né? Desde quando a gente começa a ter essa percepção dessa possibilidade, né? E quando eu estava na minha casa e ver que a Canção Nova promovia, que as pessoas iam, então a gente vai também almejando esse sonho. E ao entrar na Canção Nova também não foi diferente, mas nunca imaginava ir dessa maneira. Até que, pela graça de Deus também, nós fomos no Pentecostes. E eu tive a graça, eu pedi muito a Deus, eu fui como diretor espiritual de um grupo, mas eu tive a graça de ter ali naquele grupo a presença do Frei Josué e também do Sávio, da comunidade Obra de Maria. Então foram 2 pessoas maravilhosas que já foram à Terra Santa, que já viveram experiências, e ali eu pude, eu vi que Deus estava me presenteando, me dando a oportunidade de primeiro vivenciar um retiro profundo em todos aqueles lugares, de poder tocar em cada lugar sagrado e fazer a minha experiência, o meu encontro com Deus, aprender com eles. O Sávio que já morou lá, que é um ótimo guia, um guia maravilhoso, um homem de Deus. O Frei Josué também um homem de Deus, que trouxe toda a parte de oração. E eu sempre com violão, tocando, cantando, também trazendo palavra, rezando. E ali eu pude viver a minha experiência, principalmente, e também aprender com esses 2 homens. Então, a minha primeira vez na Terra Santa foi um presente de Deus. Um banho de amor de Deus. Foi um banho mesmo, assim, cada lugar que a gente visitou, eu não consigo esquecer. Eu tive a graça, a oportunidade de, sempre quando eu chegava no hotel à noite, eu transcrevia o que eu podia e colocava fotos no blog, até para que eu pudesse também expressar aquilo que eu estava vivendo naquele dia. E quando eu olhasse novamente, eu iria reviver certamente aquilo. E até hoje, eu trouxe lá uma cruz da Terra Santa, e sempre quando eu acordo, eu beijo aquela cruz e sinto o cheiro daquela oliveira, então eu sempre me remeto a lembrança de Belém, de Nazaré, quando eu acordei, e eu ficava, meu Deus, foi aqui que aconteceu isso, foi aqui. Então isso nunca saiu do meu coração. Foi uma experiência maravilhosa, né? A primeira vez foi inesquecível. E hoje, no dia de Natal, por que fazer um programa falando da Terra Santa? Olha só como é que as coisas caminham, né? Há 30 anos atrás, quando eu me converti, quando eu mudei de direção, como diz a palavra de Deus, né? Se tu te converteres, eu te converterei, né? E na minha presença ficarás. Se trata realmente de 2 conversões. A primeira é quando você realmente toma a decisão de mudar a direção da sua vida. E a segunda é Deus transformando você naquilo que Ele pensou. Mas há 30 anos atrás, nós da Renovação Carismática Católica, eu ainda não era membro da comunidade Canção Nova, não poderíamos nem imaginar que peregrinar pela Terra Santa pudesse ser uma coisa assim tão tranquila, tão possível. E hoje, graças a Deus, a Obra de Maria e a Canção Nova juntas, os 2 fundadores, o Monsenhor Jonas Abib e o Gilberto Barbosa, os 2 juntos,
idealizaram isso, levar mais pessoas a pisar no lugar onde Deus pisou. Então, passar dias em Belém, em Jerusalém, em Cafarnaum, em Nazaré, em Caná, enfim, navegar pelo mar da Galileia, que na verdade é uma grande lagoa, ir ao Rio Jordão, renovar as promessas do nosso batismo, ir à sala do cenáculo, que é a mesma sala de Pentecostes, né, se trata do mesmo lugar, ir a lugares onde você percebe, aqui aconteceu a história. Nós voltamos de lá com uma bagagem, uma experiência com Deus, que a gente transforma isso depois em pregações, em música. Por exemplo, caminhando para Jerusalém, Pai o conduzia sempre a algum lugar. Música que eu fiz lá, né, como tantas outras que acabei compondo lá. Então, isso para nós, trazer isso para vocês e dizer a você que você também pode viver essa experiência, é uma grande alegria. Agora, imagine morar, viver o dia a dia na Terra Santa, uma menina que até então não tinha saído do Brasil. A primeira vez que sai do Brasil já é para morar na Terra Santa. Deu medo? A princípio, sim, porque você não sabe o que você vai encontrar quando se fala em Israel, Palestina. Então, você já fica meio temeroso. Só que ali é resgatar as páginas da Bíblia, saber que você está pisando literalmente dentro das Sagradas Escrituras. Como é que era o dia a dia? Claro que eu sei a resposta, porque são meus irmãos, mas para quem está em casa, como é que é o dia a dia da nossa comunidade, você que viveu lá 2 anos, como é que é o dia a dia desses jovens ali, Palestina, Jerusalém, Belém, Jerusalém, porque vocês todos os dias praticamente tinham que atravessar a fronteira. Sim, são 2 cidades divididas, no caso Belém, que há mais ou menos 10 anos foi construído um muro para separar de Jerusalém. Se não fosse o muro, seria praticamente a mesma cidade. Então, nós moramos em Belém, que no caso é como se fosse um outro país, é a Palestina. Então, todos os dias nós temos que passar pelo checkpoint. Então, nós acordávamos bem cedo para fazer essa travessia, porque muitas vezes tinha filas e filas de ônibus. Muitas vezes nós tínhamos que descer e passar a pé, simplesmente os soldados israelenses davam na telha, não, pode descer, vocês vão a pé, a gente tinha que passar junto com os árabes, viver a realidade dos árabes, ver o sofrimento deles também, porque eles são muito humilhados ali. Só que uma vez que a gente passou para Jerusalém, aí já existe uma tranquilidade maior, é todo um desenvolvimento maior, até porque é um Estado constituído, né, desde 47, 48, então é uma realidade diferente da Palestina. Ali nós temos toda uma estrutura, né, não falta energia, não falta água, segurança 100%. Então, essa é a realidade, de todos os dias sair de Belém, não saber quanto tempo vai se gastar para fazer essa travessia. Muitas vezes nós víamos pessoas que não podiam atravessar, muitas vezes pessoas que estavam sofrendo. Uma vez um carro passou, a gente deu frentinha que fala, né? Deixou eles passarem na nossa frente, e quando chegou nos soldados, eles mandaram voltar, porque não tinham o visto, a credencial para passar. Aí a gente até disse, não, mas pode deixar, ele está passando mal, aquele jeito brasileiro de querer ajudar. Aí o soldado, não, o lugar deles é lá, tipo assim, vocês não se metam nisso. Então, a gente teve que aprender essa cultura, porque nós somos muito dados, nós somos muito alegres, nós somos muito carismáticos, né? Então, eu tive que aprender, os meninos até falavam para mim, aqui, nada de sorrisinho, você vai ter que ser profissional, você vai ter que... Então, eu tive que aprender a ser assim também, né? E dá para perceber, por exemplo, dentro desse dia a dia, da realidade de se viver ali, porque uma coisa somos nós que vamos peregrinando, somos, digamos, turistas, né, que eles nos enxergam como pessoas que vão lá, vão deixar o dinheiro um pouquinho ali, vai gastar, vai ajudá-los, enfim, a indústria do turismo. Então, nós somos recebidos de maneira até super agradável, somos muito bem recepcionados. Mas viver lá, claro, você está narrando, é diferente. Mas como é que se toca no milagre, como é que se toca no espiritual, vivendo o dia a dia da Terra Santa? Sempre que eu estava lá, eu lembrava, fazia memória, né, que somente 3 papas visitaram a Terra Santa. E não foi uma data de Natal. Então, quando eu passei o Natal lá, eu pude fazer essa experiência. Meu Deus, olha o lugar que eu estou, o dia que eu estou aqui. Então, assim, não tem como você não fazer essa experiência.
de estar, por exemplo, no Monte Tabor, no dia da festa da Transfiguração. Nós passamos a noite lá para fazer a gravação, porque o povo sobe de Nazaré a noite inteira, em peregrinação. Então, nós passamos a noite para gravar isso. Então, é um momento que você fala, meu Deus do céu, há 2000 anos, Jesus estava aqui subindo na frente dos discípulos e hoje eu estou aqui. E ali eu pedia mesmo a Deus a graça de ser transfigurada. Era um tempo que eu estava com muita saudade do Brasil, saudade dos meus pais. Ali eu pedi, Jesus, eu quero que o Senhor também transfigure a minha face. Porque o que eles esperam do brasileiro é um sorriso. Eles não imaginam ver um brasileiro de cara fechada. Porque não é isso que eles veem, não é isso que eles veem na TV, a referência deles de brasileiro é muito boa. Então, a gente tem que fazer jus a isso. Então, sempre que eu fazia memória, a visita dos papas, a visita dos bispos, nem todos os bispos que quiseram ter feito uma peregrinação tiveram essa oportunidade. Então, para mim, realmente, era tocar na vontade de Deus. Hoje, eu sou uma privilegiada, no bom sentido da palavra, de dar valor àquele solo, de não deixar de visitar os lugares santos, porque muitas vezes nós acostumamos, a nossa tendência é acostumar. Se você sempre tem aquela igreja ali, você pode ir, você pode entrar, você se acostuma. E muitas vezes perde aquele entusiasmo de visitar a casa de Deus. Então, ali a gente faz esse trabalho de ser sempre um peregrino, de nunca... Sempre a primeira vez. Exatamente. Olha, gente, primeiro lugar que eu visitei, na primeira vez que fui, em 2000, na Terra Santa, foi a Igreja da Agonia, né? Ali onde Jesus se debruçou na pedra e suou o sangue. Então, hoje é construída uma igreja, né, sobre esta pedra. E, inclusive, um detalhe muito bonito, né, como se fosse uma coroa de espinhos feito de ferro forjado, e ali a pedra e o altar sobre essa pedra. Mas foi o primeiro lugar da Terra Santa que eu visitei, logo quando cheguei pela primeira vez na Terra Santa. Quando eu entrei naquela igreja, a sensação é que alguém me abraçou por trás e foi caminhando comigo. O primeiro passo que eu dei dentro daquela igreja, talvez até por ser a primeira vez, né, que eu estava lá e o primeiro lugar que eu estava visitando, no primeiro passo que eu dei dentro daquela igreja, eu comecei a chorar e chorar. E durante 40 minutos eu chorei. E estar na Terra Santa é uma experiência que cada um de nós vivemos em uma intensidade. Então, que no dia de Natal, com esse programa, com esses 2 jovens, e nós fizemos questão de trazer 2 jovens, que é a cara da Canção Nova, que nós, partilhando isso com você, você também se encha de vontade, que possa sonhar, porque você também pode estar conosco. Isso tudo para rechear o seu Natal, deixar ele mais especial ainda, tá bom?